Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a ambiguidade. Esse é um aspecto de suma importância e que com muita frequência o redator acaba caindo em maus lençóis. Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos um duplo sentido, uma dupla interpretação naquilo que estamos querendo dizer. Então, toda vez que você escrever seu texto no rascunho, dê uma olhadinha para ver se não acontece casos de ambiguidade, tá? Para a gente entender direitinho, nós vamos ver aqui o conceito, ambiguidade ou anfibologia, tá? Não confundir com anfibiologia ou coisa do tipo. Ocorre quando um trecho, uma sentença ou uma expressão linguística apresentam mais de um entendimento possível. Cuidado! Ou seja, é o que seria um duplo sentido dentro de um texto argumentativo. E isso gera problemas de interpretação no enunciado e dificuldades de comunicação. Nós já falamos em outras ocasiões que a posição de determinadas palavras no texto traduz uma intenção discursiva. Mas também a posição de determinadas palavras no texto ocasiona um outro sentido que não teria realmente uma razão, não teria uma semelhança com aquilo que você está querendo dizer. Ou seja, você quer dizer uma coisa, mas acaba dizendo outra, tá? Existem alguns tipos de ambiguidade. Nós vamos mostrar aqui os mais comuns, sobretudo em redações, em textos dissertativos, que é o nosso foco, tá? Mas esse tipo de ambiguidade pode acontecer em textos narrativos, pode acontecer em textos descritivos, enfim. Primeiro, o uso de forma indistinta entre o pronome relativo e a conjunção integrante. Existe um pronome relativo que e a conjunção integrante que nas aulas de gramática a gente aprende quando usa um e quando usa o outro. Mas na hora de escrever, a gente acaba colocando um que com uma finalidade e ela deveria ter sido outra. Não se preocupem não que a gente vai mostrar exemplos. Uso indevido de formas nominais. O que são formas nominais? Infinitivo, gerúndio e particípio do verbo. Mau emprego da crase, posição inadequada do adjunto adnominal. Acabei repetindo o mau emprego da crase, tudo bem. Emprego inapropriado da vírgula. Nós vamos mostrar os 5 casos aqui para vocês, tá? Então vejamos. Olha só. Uso de forma indistinta entre o pronome relativo e a conjunção integrante. Professor, não sei o que é um pronome relativo ou não sei o que é uma conjunção integrante. Para essa aula, basta você saber que estamos falando da palavra que, tá? Olhem um exemplo aqui. O político astuto sempre diz ao povo que ele é fundamental para mudar o rumo do país, estado ou cidade. Nós estamos falando de ambiguidade. Nós acabamos de dizer que ambiguidade é quando uma frase tem 2 sentidos. Na verdade, ela passa a impressão de ter 2 sentidos para o leitor. Às vezes o leitor analisa a frase e, assim como a pessoa que escreve, percebe de imediato o sentido que ela quis dizer, tá? Mas na redação não importa apenas o que você quer dizer. O que importa é o que você está dizendo. Então, muitas vezes, a pessoa vai perceber um duplo sentido. Olha só, gente. O policial astuto sempre diz ao povo que ele é fundamental. Ele quem é fundamental? O político está dizendo ao povo que ele, o povo, é fundamental para mudar o rumo do país. Ou o político está dizendo ao povo que ele, o político, é quem é fundamental para mudar o rumo do país, estado ou cidade. Tá? Então, esse que aqui, se eu interpretar como um pronome relativo, ou seja, a palavra que se refere ao termo anterior, eu vou dizer que é o povo, que é fundamental para mudar o rumo do país, né? Se eu interpretar como uma conjunção do verbo dizer, político astuto sempre diz algo, né? Então, ele diz alguma coisa. E essa alguma coisa é que o povo é fundamental. Se eu interpretar como uma conjunção integrante, eu vou entender que o político é quem está dizendo que ele, político, é importante. Enfim, duplo sentido na frase, certo? Olha aqui a questão do uso indevido de formas nominais. As mulheres denunciam aos policiais que estão sendo vítimas de abuso sexual
e nada acontece para sua proteção. Cuidado. As mulheres denunciam aos policiais que estão sendo vítimas de abuso sexual. Obviamente que quem vai ver a frase não vai ter dúvidas quanto às vítimas de abuso sexual serem as mulheres. Isso aí, dentro de um contexto amplo, não geraria problemas. Mas o avaliador ele pode ser bem criterioso e ele pode perceber que aqui há um duplo sentido. Porque eu posso entender que as mulheres denunciam aos policiais que estão sendo vítimas. Eu posso entender que os policiais estariam sendo vítimas. Tá? Então, cuidado com o que você escreve. Ah, mas a intenção é óbvia. Lógico. Isso deve ser levado em conta. Mas, como eu falei, a questão do critério pode apontar uma ambiguidade aqui. E quer ver uma consequência? Ó? E nada acontece para a sua proteção. A proteção das mulheres ou seria a proteção dos policiais que estariam defendendo as mulheres? Então, haveria essa dupla interpretação aqui. Quando a gente fala ainda sobre posição inadequada, nós temos um adjunto adnominal que muitas vezes, quando ele é mal colocado na oração, também vai ocasionar esse problema. Policial atira em assaltante com arma de brinquedo em São Paulo. Essas e outras notícias fazem a gente pensar em como a violência está em todas as esferas da sociedade. Quando você pega a frase, entre aspas, que o redator possivelmente tirou de uma manchete de jornal, né, de uma notícia, ou ele colocou entre aspas, criando essa possível notícia que seria bem comum, né, esse tipo de notícia chocante. E ao fazer isso, ele colocou aqui com arma de brinquedo. Mas olha só, policial atira em assaltante com arma de brinquedo. Literalmente, eu posso entender que uma arma de brinquedo vai atirar qualquer outra coisa menos bala de verdade. Tá? Literalmente, eu vou compreender isso. Mas, sempre tomar cuidado. Se você puder alterar a posição dos termos na frase para evitar o duplo sentido, você deve alterar. Quando o policial atira em assaltante com arma de brinquedo, dá para entender que o policial estava com uma arma de brinquedo quando atirou no assaltante. E aí, sei lá o que é que se pode pensar. Atirou água, atirou alguma coisa do tipo, né? Aquelas bala de brinquedo, alguma coisinha simples, né? Como eu posso entender que o assaltante é quem estava com a arma de brinquedo? Mas, professor, será que isso aí não é uma coisa muito rigorosa? Aparentemente sim, mas em outros exemplos a gente pode ter esse tipo de situação, certo? Colocando aqui numa outra situação. Marido acerta mulher com uma panelada. Não, marido acerta mulher com uma panela. A panela está com o marido ou está com a mulher, certo? Então, é esse tipo de situação que a gente tem que tomar cuidado. Esses termozinhos aqui com preposições podem causar problemas, tá? Mau emprego da crase, a gente sempre tem essa preocupação em estudar a crase e um dos motivos é perceber que a presença ou ausência de crase vai ocasionar um duplo sentido no texto. Por exemplo, o desmatamento custa caro e nossa negligência nunca poderemos pagar à vista. Esse A devia estar craseado, já que é um adjunto adverbial de modo, tá? É o modo como nós vamos pagar ou como nós não podemos pagar pelo mal que estamos causando, que no caso é o desmatamento. Mas pagar à vista sem a crase, nós temos apenas um artigo. É como se eu estivesse literalmente pagando a visão. Ok? Movimentos políticos promovem discordâncias e desrespeitos. Seria desrespeito entre as pessoas. Uns denigrem a esquerda e outros a direita. Aqui a gente observa algumas coisas interessantes. Olha que o termo craseado seria esquerda e direita. Como a gente está colocando a redação conforme ela foi redigida, vale a pena a gente dizer o seguinte. A esquerda e a direita são direções. São adjuntos adverbiais de lugares. Todos os adjuntos adverbiais que expressam lugar, eles precisam ter crase.
certo? Se for um A, esse A precisa de crase. Quando você diz uns denigrem à esquerda e outros à direita, se você observar aqui, é como se eu estivesse direcionando. Uns vão denigrir à esquerda, outros vão denigrir à direita. Como se eu estivesse direcionando, mandando, ordenando posições, certo? Mas, na verdade, aqui deveria estar sem a crase. Porque a intenção de quem escreveu o texto foi dizer que umas pessoas denigrem à esquerda, ou seja, aquelas pessoas que simpatizam com a esquerda, com a ideologia de esquerda, e outras que simpatizam com as ideologias, a ideologia da direita. Tá? Então, a posição da crase tira totalmente o sentido do que eu quis dizer. E o segundo caso, houve até mesmo um erro de acento gráfico, né? Houve um acento agudo num A isolado, que é uma coisa que não existe, tá bom? De qualquer forma, o mau emprego da crase a gente observa nessa situação também. E outro caso aqui, um duplo sentido ocorre pela posição, ou melhor dizendo, pela presença, olha aqui, pela presença das vírgulas. No caso aqui, uma presença de vírgula antes de um que e uma ausência de vírgula antes do outro que. Professor, deve haver vírgula ou não deve haver vírgula antes da palavra que? Depende do sentido que você der à palavra. Em um outro vídeo, a gente falou sobre a inserção de orações adjetivas dentro do texto, não foi? Aqui, vocês vão lembrar alguma coisa a respeito dessa aula para quem viu. Olha só, vamos direto ao assunto. Quando você diz que os meninos da rua que procuram trabalho são repelidos pela população, dizendo até aqui, o que é que acontece? Quando você coloca a vírgula, você está dizendo que todos os meninos da rua são repelidos pela população porque procuram trabalho. Todos, sem exceção. Se você retirar a vírgula, você está dizendo que apenas os meninos de rua que procuram trabalho é que são repelidos pela população. Se não tivesse a vírgula, eu teria que ler: os meninos de rua que procuram trabalho são repelidos pela população. Ou seja, dá a entender que os que não procuram trabalho não são. Certo? Sem a vírgula, eu estou especificando. Só são os meninos de rua que procuram trabalho que são repelidos pela população. Com a presença da vírgula, eu estou dizendo que todos eles são meninos de rua que procuram trabalho, tá? Então, a presença da vírgula na oração adjetiva bem aqui, ó, dá a entender que são todos. E aí, cabe ao autor da redação decidir. Ele quer dizer que todos os meninos de rua procuram trabalho e são repelidos pela população ou são apenas alguns desses? Certo? Embaixo, na segunda colocação do que, no segundo caso, não temos uma vírgula. Então, vejam só, os meninos de rua que procuram trabalho são repelidos pela população que deveria dar o maior apoio. Aqui está dizendo que toda a população, pela população que deveria dar o apoio. A ausência da vírgula dá a entender que eu estou me referindo apenas àquela partezinha da população que deveria dar o apoio. Olha só, se eu pusesse a vírgula aqui, deixa eu ver se o mouse vai pegar, se eu pusesse a vírgula aqui, com essa vírgula eu estou dizendo que todas as pessoas, toda a população deveria dar o maior apoio aos meninos de rua que procuram trabalho. Mas a ausência da vírgula dá a entender que é apenas aquela parcela da população que deveria dar apoio. Não é toda a população. Então, a presença ou a ausência de vírgula muda o sentido da frase no texto. Tomem sempre cuidado com esse tipo de situação, que é muito comum quando se está redigindo um texto.